Bom dia, amigos aí do CAIS 1 2019, do nosso grupo de estudos aí do 10º Batalhão e dos batalhões da área do CPA, tá ok? Continuando aí nosso grupo de estudo, tá ok? RDPM. Hoje a gente vai falar do título 2 do RDPM, que fala das transgressões disciplinares, tá ok? Então eu vou ler o caput aqui do artigo e depois explicarei para os senhores, tá ok? O que é transgressão disciplinar, galera? É qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer ação ou omissão contrárias aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crime. Então, galera, além do que está previsto no anexo 1 desse regulamento, tem lá 125 itens, tá ok? Dizendo que é transgressão disciplinar. Faltar com a verdade, tratar mal o subordinado. Tem vários itens lá, são 125 itens dizendo o que são as transgressões disciplinares. Mas além desses itens, também são transgressões disciplinares as violações de ética, de deveres, de obrigações, o descumprimento de ordem de comandante, de superior hierárquico, o descumprimento de normas, regulamentos, notas de instrução. Tudo isso, o não cumprimento dessas ordens também constitui transgressão disciplinar. Tá ok, galera? Então, em suma, transgressão disciplinar são isso. São as ações, as omissões contrárias à disciplina policial militar. Tá ok? E todas as ações e omissões que também ferem o pundonor policial militar, a ética e o decoro da classe. E tudo aquilo também que fere o que está previsto no Estatuto Policial Militar, principalmente no artigo 27, que fala da ética policial militar, que engloba o dever policial militar, o valor, a própria ética, não ferir o pundonor policial militar, o decoro da classe. Tudo isso, constitui transgressão disciplinar, desde que não configure crime, tá ok? Então, em suma, isso são as transgressões disciplinares, tá ok? Esses valores aí, eles têm que ser preservados. Uma vez que você fere esses valores, você está cometendo uma transgressão disciplinar, beleza? O capítulo 2 do título 2 fala do julgamento das transgressões. Beleza? Fala do julgamento dessas transgressões. O comandante, quando for julgar essas transgressões, deve ser precedido de um exame e de uma análise que considere os antecedentes do transgressor. Quais são os antecedentes dele? Ele já cometeu essa transgressão anteriormente? Ele não cometeu? É a primeira vez? As causas determinantes dessa transgressão. O que levou ele a cometer essa transgressão? Foi falta de prática ao serviço? Não foi? Beleza? A natureza dos fatos ou dos atos que a constituíram. Qual é a natureza do fato, que levou ele a cometer essa transgressão disciplinar? E as consequências que possam advir dessa transgressão. Então, tudo isso, esses fatores aí, esses 4 fatores, tem que ser levado em conta na hora do julgamento da transgressão. Na hora que o comandante for fazer o julgamento dessas transgressões, ele tem que levar isso em consideração. Tá ok? No julgamento, galera, das transgressões, na hora que o comandante da OPM lá for julgar as transgressões disciplinares, pode ter causas que as justifiquem, tá ok? Pode ter causas que atenuem, o nome já fala atenuar, tornar a transgressão um pouco mais branda, ou causas que agravem, ou seja, agravar ainda mais, tá ok? A transgressão disciplinar. Então, no julgamento das transgressões, grava aí, galera, isso pode cair, pode ter causas de justificação, causas que as atenuem, tornem mais branda, ou causas que agravem, tornem a transgressão mais pesada. Beleza? Isso é o capítulo 2 do título 2 das transgressões disciplinares. Agora a gente vai para as causas de justificação. Então, tem causas que justificam, circunstâncias que atenuem, circunstâncias que agravem. Quais são as causas de justificação de uma transgressão disciplinar?
Ter sido a transgressão cometida em ação meritória ou no interesse do serviço ou da ordem pública, é o 1. 2. Ter cometido a transgressão disciplinar em legítima defesa seu ou de outrem. 3. Ter tido cometida a transgressão em obediência à ordem superior. 4. Ter tido cometido a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir as obrigações do superior. Até isso a gente pode usar de violência para que faça com que o subordinado cumpra certas obrigações, desde que esteja em necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem pública ou da disciplina. Beleza? 5. Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. E 6. Nos casos de ignorância, plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Tá? Nesse caso aqui, ignorância, gente, que ele quer dizer uma vez que o policial não tem conhecimento nenhum daquilo que foi colocado para ele fazer. Ele não tem conhecimento nenhum, ele não teve instrução no curso de formação muitas das vezes e colocaram ele para desempenhar uma função que ele não sabia, ele era completamente ignorante àquela função, não tinha conhecimento. Se isso for comprovado, ele também pode ser uma causa de justificação. Beleza? A gente vai agora para as circunstâncias atenuantes, o que atenua a punição disciplinar, ou seja, torna ela mais branda. Não chega a justificar, mas torna ela mais branda. As circunstâncias atenuantes são o bom comportamento. Se o policial militar tiver um bom comportamento, né, não tiver tido punição, né, o comportamento dele for um comportamento exemplar, é uma causa de atenuação, tá? A relevância dos serviços prestados, né? Ele é um policial sempre ativo, pronto a obedecer às ordens dos seus superiores, né? Isso também conta como uma circunstância atenuante. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior, tá ok? Às vezes ele cometeu uma transgressão, mas para evitar um mal maior, como um crime ou alguma outra coisa. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria ou de seus direitos ou de outro, desde que não constitua causa de justificação. Se for causa de justificação, é justificação. Beleza? Cuidado com esse item aí que confunde muito. Eles costumam botar esse item aí e você acha que ele é justificação. Não, não é, tá ok? Ele é atenuante. E a falta de prática ao serviço também é uma circunstância atenuante. Exemplo de falta de prática ao serviço. Você, policial militar, se formou, né, teve 1 ou 2 aulas só de rádio operador, né, e depois de formado foi colocado lá na SOP. Pô, você não tem aquela prática total do serviço, né, e em algum momento ali você deixou de copiar ou deixou de repassar alguma ocorrência que era importante, né, e isso daí quando você receber o teu DRD para responder, obviamente, uma transgressão disciplinar, ela vai ter uma questão atenuante, porque você não tinha prática a esse serviço. Beleza, galera? Então, essas são as circunstâncias atenuantes. Vamos lá, o bom comportamento, a relevância dos serviços prestados, ter cometido a transgressão para evitar mal maior, ter sido cometida a transgressão em defesa própria ou de outro, desde que não constitua causa de justificação, e a falta de prática ao serviço. Beleza? E agora as circunstâncias agravantes, galera. Beleza, olha só, as circunstâncias agravantes, ela é um pouco mais fácil. Eu costumo dizer que ela é um pouco mais fácil. O que mais confunde são as justificação e as atenuantes. As agravantes, vocês verão aqui, que são coisas que o policial cometeu que leva a entender que ele está sendo, vamos dizer assim, né, desleixado, ou ele está agindo de uma forma irresponsável, né? O mau comportamento, então, são questões agravantes. O mau comportamento, se ele estiver lá no mau comportamento, no insuficiente, isso é uma questão agravante, tá? A prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões, tá ok? A reincidência da transgressão disciplinar, ou seja, cometeu mais de uma vez a mesma transgressão, também é questão agravante, tá? O conluio entre 2 ou mais pessoas,
também é uma questão agravante, tá? A prática de transgressão durante a execução do serviço, o cometimento da falta em presença de subordinado, tá? Haver abusado o transgressor de sua autoridade, a prática de transgressão com premeditação, ou seja, a transgressão foi premeditada, a prática de transgressão em presença da tropa e a prática de transgressão em presença do público. Então, tudo isso dá para entender que são questões agravantes da transgressão disciplinar. Beleza, galera? Então, vamos agora para o capítulo 3 do título 2, que fala da classificação das transgressões disciplinares. E essa aula eu já dei, que foi uma aula curtinha que eu dei, mas agora está dentro do título 2, então a gente vai falar agora, capítulo 3, classificação das transgressões disciplinares. Tá ok? As transgressões disciplinares, galera, são classificadas em 3 etapas, ou seja, leve, média e grave. Tá ok? Elas são classificadas em leve, média e grave. Tá ok? A grave, galera, a gente vai classificar uma transgressão disciplinar como grave quando ela ferir o pundonor policial militar, o decoro da classe, a ética. Ou seja, quando ela ferir o artigo 27 do Estatuto Policial Militar. Feriu o pundonor, feriu o decoro da classe, a ética. Mas desde que não configure crime, tá ok? Essas transgressões, elas têm que ser classificadas como grave. Tá ok? Feriu o pundonor policial militar, a honra pessoal e o decoro da classe, ela tem que ser classificada como grave, desde que não configure crime. Tá ok? Esse é o capítulo 3 do título 2 do RDPM. A gente encerra por aqui o título 2, conforme eu tinha dito. Vamos lá, um título por dia até a gente encerrar os 6 títulos. Até a próxima aula, galera. E um bom dia e uma boa tarde de estudos para vocês. Valeu? Um abração aí.